Custa-me pensar que a maioria das pessoas, ao atingir os 70 anos ou mais, começa a sentir que a vida está a diminuir, que os dias de energia e propósito intenso estão para trás. É uma realidade dolorosa. Não é muitos aceitam que a dor é normal, que a perda de memória é inevitável, que a solidão é o destino de quem viveu muito. O brilho nos olhos que antes era tão vívido parece esvair-se, e a rotina torna-se uma sucessão de esperas. A espera pela próxima refeição, pela visita dos filhos, ou simplesmente pelo fim do dia. As conversas diminuem, o mundo parece encolher, e a independência que tanto prezamos começa a escorregar-nos entre os dedos. A verdade é que a sociedade, muitas vezes sem querer, parece empurrar-nos para um canto, como se a nossa contribuição tivesse caducado. Mas, e se eu lhe dissesse que existe um pequeno grupo, uma elite de apenas 5% das pessoas com mais de 70 anos, que não só recusa essa narrativa, como a reescreve todos os dias. Eles não apenas vivem, eles florescem, mantêm-se curiosos, vibrantes, cheios de projetos e com uma energia que faz muitos jovens corar. Não é mágica, nem é sorte. É o resultado de fazerem 8 coisas raras, que a grande maioria das pessoas simplesmente não faz ou não conhece. Não são segredos complexos, mas sim escolhas diárias, hábitos que se transformam em um combustível para o sucesso em cada idade, especialmente na maturidade. Neste vídeo, vamos desvendar essas 8 coisas extraordinárias. Vamos mergulhar em cada uma delas, entender por que são tão poderosas e, o mais importante, como pode começar a integrá-las na sua própria vida, independentemente da sua idade atual. Fique até o final, porque há algo que o irá surpreender e talvez mudar a sua perspectiva sobre o envelhecimento para sempre. Vamos mergulhar na primeira destas 8 coisas raras que distingue aqueles que realmente prosperam depois dos 70. E a primeira delas é manter uma rede social vibrante e ativa. Parece simples. Não é, mas pense bem quantos conhecemos que, à medida que envelhecem, se isolam, deixam de sair, perdem o contato com amigos antigos e não fazem novos. A solidão é um dos maiores flagelos da idade avançada. Um veneno lento para o corpo e para a mente. Aqueles 5% que mencionei. Não deixam que isso aconteça. Eles cultivam as suas amizades como se fossem jardins preciosos. Não se contentam em esperar que os outros os procurem. Eles tomam a iniciativa. Organizam almoços com os amigos de sempre no café da esquina. Participam em grupos de caminhada. Juntam-se a clubes de leitura ou de jogos, como o dominó ou as cartas. Na sua terra ou na sua vizinhança, procuram oportunidades para estar com pessoas, para rir, para partilhar histórias, para sentir que fazem parte de algo maior. E não se trata apenas de ter companhia, trata-se de ter um propósito social. Quando se sente ligado aos outros, sente-se valorizado, sente que tem algo a oferecer e que os outros também têm algo a oferecer-lhe. Isso estimula a mente, combate a depressão e até melhora a saúde física. Já reparou como uma boa conversa pode aliviar dores ou fazer o tempo voar? Aqueles que se mantêm socialmente ativos, muitas vezes, encontram um novo propósito através do voluntariado. Talvez ajudem numa instituição de caridade local, ou no centro paroquial, ou simplesmente se ofereçam para cuidar dos netos ou ajudar um vizinho. Este sentido de utilidade, de ser necessário e valorizado, é um dos mais potentes combustíveis de sucesso que existe. Não subestime o poder de uma chávena de café partilhada com um amigo ou de uma tarde de conversa animada. Não espere ser convidado. Convide, não espere ser procurado. Procure. O mundo está cheio de pessoas que também se sentem sozinhas e que adorariam ter a sua companhia e sabedoria.
A segunda coisa rara que essas pessoas fazem é manter um regime de atividade física variado e adaptado, quando se pensa em exercício na idade mais avançada. Muitos pensam apenas em caminhadas, e as caminhadas são fantásticas, sem dúvida. Mas esses 5% vão além. Eles compreendem que o corpo precisa de mais do que apenas cardio. Precisam de força para levantar objetos, para subir escadas sem esforço. Precisam de equilíbrio para evitar quedas perigosas. E precisam de flexibilidade para se agacharem, para se esticarem, para amarrarem os atacadores dos sapatos sem dificuldade. Isso pode significar aulas de hidroginástica, que são ótimas para as articulações, ou talvez aulas de Tai Chi, que melhoram imenso o equilíbrio e a concentração. Para outros, pode ser algo tão simples como usar elásticos de resistência em casa, ou levantar pesos leves, ou fazer alongamentos diários inspirados em yoga suave. A chave é a variedade e a consistência, mas sempre adaptado às suas capacidades. Não se trata de competir em maratonas, mas sim de manter a capacidade de viver a vida plenamente. Imagine poder carregar as suas próprias compras, cuidar do seu jardim, brincar no chão com os seus netos, dançar num casamento. Estas são as pequenas grandes vitórias da vida que se perdem quando a força e o equilíbrio diminuem. Não deixe que a inatividade roube a sua independência. Comece pequeno. Seja consistente e celebre cada pequena melhoria. O corpo humano é uma máquina incrível, capaz de se adaptar e fortalecer. Mesmo depois dos 70, é uma questão de lhe dar a oportunidade. A terceira coisa rara que estas pessoas, com mais de 70 anos, fazem, e que lhes permite manter uma mente tão ativa e sagaz, é o compromisso com a aprendizagem contínua e o engajamento mental. É fácil cair na rotina e pensar que já vimos tudo o que havia para ver ou que já aprendemos tudo o que era importante. Mas, para o cérebro, a estagnação é o inimigo. Aqueles que prosperam na maturidade mantêm a sua mente curiosa e faminta por novos conhecimentos e experiências. Não se contentam em apenas ver televisão ou ler o jornal diariamente. Eles procuram ativamente desafios mentais. Talvez aprendam uma nova língua, mesmo que seja apenas algumas frases para usar numa viagem. Ou dedicam-se a aprender um novo instrumento musical, como um teclado ou um cavaquinho. Para outros, pode ser aprofundar um hobby antigo, como a pintura, a cerâmica, a carpintaria ou a jardinagem, estudando novas técnicas e abordagens. A internet é uma ferramenta fantástica para isto, oferecendo cursos online gratuitos sobre os mais variados tópicos, desde história à culinária, passando por ciência e arte. Ou talvez seja apenas participar em debates e conversas estimulantes com amigos e familiares, sobre tópicos atuais ou sobre filosofias de vida. A leitura regular de livros que o desafiam ou que expandem os seus horizontes é também uma prática poderosa. O importante é manter o cérebro ativo, a criar novas ligações neuronais. Pense no seu cérebro como um músculo se não o exercitar. Ele atrofia. Mas se o mantiver em forma, ele pode surpreendê-lo com a sua resiliência e capacidade de adaptação. Lembre-se de quando era criança, como tudo era novo e excitante. Essa curiosidade inata não tem de desaparecer. Cultive-a. Descubra algo que sempre quis aprender e comece hoje mesmo. Não importa o quão pequeno seja o passo. O simples ato de aprender algo novo é um rejuvenescimento para a mente. Estas 3 já são um grande começo. Mas ainda temos muito mais para explorar que o pode ajudar a viver a sua melhor vida. Passemos agora para a próxima parte desta jornada, onde desvendaremos mais segredos de uma longevidade vibrante.
Continuando a nossa conversa sobre o que torna algumas vidas verdadeiramente excepcionais depois dos 70. Chegamos à quarta prática, e esta é fundamental. Embora muitas vezes subestimada, mas a alimentação consciente e a nutrição otimizada. Não se trata de dietas radicais ou de privações extremas, mas sim de uma compreensão profunda de como o nosso corpo, que mudou ao longo dos anos, processa os alimentos e quais os nutrientes de que realmente necessita para funcionar no seu melhor. Aqueles 5% que vemos cheios de vitalidade não comem apenas qualquer coisa. Eles escolhem os seus alimentos com intenção. Sabem que, com a idade, a nossa capacidade de absorver certos nutrientes pode diminuir e que as nossas necessidades calóricas podem ser diferentes. Mas a necessidade de nutrientes densos só aumenta. Isto significa dar prioridade a alimentos integrais e não processados. Tão presentes na nossa rica dieta mediterrânea, muitos vegetais frescos, frutas da época, leguminosas como o feijão e o grão, peixe gordo rico em ômega 3 como o salmão ou a sardinha. E, claro, o nosso azeite virgem extra de alta qualidade. Eles compreendem a importância da proteína para manter a massa muscular, que é crucial para a força e para evitar quedas. Por isso, incluem fontes de proteína magra em cada refeição, seja através do peixe, frango, ovos ou laticínios, como queijo fresco ou iogurte natural. A hidratação também é um ponto-chave. Beber água suficiente ao longo do dia é essencial para tudo, desde a digestão à função cerebral. E o açúcar e os alimentos processados são vistos como combustível de baixa qualidade, que oferece pouco e prejudica muito. Não é uma questão de nunca comer um doce, mas sim de fazê-lo de forma consciente e com moderação. Como uma exceção e não como uma regra. Começar a prestar atenção ao que se come, a cozinhar mais em casa com ingredientes frescos e a ouvir o que o seu corpo realmente precisa. É um ato de amor próprio que se reflete em mais energia, melhor humor e uma maior resistência a doenças. Não subestime o poder de um prato bem escolhido e nutritivo. A quinta coisa rara, e igualmente vital, é a priorização de um sono de qualidade. Pode parecer óbvio, mas quantas pessoas com mais de 70 anos se queixam de problemas de sono? Muitas é comum pensarmos que precisamos de menos sono à medida que envelhecemos. Mas a verdade é que um sono reparador continua a ser absolutamente essencial para a nossa saúde física e mental. Aqueles que realmente florescem na maturidade sabem que o sono não é um luxo, mas uma necessidade durante o sono. O nosso corpo repara-se. O nosso cérebro consolida memórias e limpa toxinas acumuladas ao longo do dia. Um sono deficiente pode levar à fadiga, irritabilidade, problemas de concentração e até aumentar o risco de doenças crônicas. Então, o que fazem eles? Estabelecem uma rotina de sono consistente, deitando-se e levantando-se à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Criam um ambiente de sono propício, um quarto escuro, silencioso e fresco. Evitam estimulantes como a cafeína e o álcool, especialmente nas horas que antecedem o deitar. E, cada vez mais importante nos dias de hoje, limitam a exposição a ecrãs de telemóveis, tablets e televisões antes de dormir, porque a luz azul desses aparelhos interfere com a produção da melatonina, a hormona do sono. Muitos encontram benefício em rituais relaxantes antes de dormir, como um banho morno, ler um livro em papel ou ouvir música suave, se tem dificuldades em adormecer ou manter o sono. Não aceite isso como normal da idade. Consulte um profissional de saúde, porque existem muitas estratégias e, por vezes, pequenas mudanças fazem uma diferença enorme. Acordar revigorado e cheio de energia
é um dos maiores presentes que pode dar a si mesmo. A sexta coisa rara que diferencia essas pessoas extraordinárias é o desenvolvimento de uma resiliência emocional inabalável e uma perspectiva positiva sobre a vida. A idade traz consigo desafios inevitáveis, perdas, mudanças, problemas de saúde. A sensação de que o mundo está a mudar demasiado depressa. É fácil ceder ao desânimo, à melancolia ou à amargura. Mas aqueles 5% que vemos a viver com plenitude aprenderam a navegar por estas águas com uma graça e força admiráveis. Eles não ignoram a dor ou as dificuldades, mas escolhem como vão reagir a elas. Têm uma capacidade incrível de encontrar o lado positivo, mesmo nas situações mais adversas, ou de aceitar o que não podem mudar e focar-se no que podem. Isto não significa que sejam sempre felizes. Significa que desenvolveram ferramentas internas para lidar com a tristeza e a frustração. Praticam o perdão, tanto a si mesmos como aos outros. Focam-se na gratidão pelas pequenas e grandes coisas da vida. Mantêm um sentido de humor e sabem rir de si mesmos. E, crucialmente, pedem ajuda quando precisam, seja a amigos, familiares ou a um profissional. Não têm vergonha de procurar apoio. Entendem que a vida é uma série de altos e baixos. E que a sua força reside na sua capacidade de se levantarem após cada queda. Cultivar uma mente otimista não é ignorar a realidade. É escolher a lente através da qual se olha para a realidade. É uma escolha diária que afeta cada aspecto da sua existência. A sétima coisa rara que observamos nessas pessoas vibrantes é a sua abertura e a sua vontade de abraçar a tecnologia. A tecnologia, para muitos, pode ser uma fonte de frustração, um mundo novo e complexo que preferem evitar. Mas aqueles 5% que estão realmente a viver a sua melhor vida, veem a tecnologia como uma ponte, não como uma barreira. Eles compreendem que a tecnologia oferece ferramentas incríveis para se manterem conectados, informados, entretidos e até para gerir a sua saúde e as suas finanças de forma mais eficiente. Aprendem a usar o telemóvel para fazer videochamadas com os netos que vivem longe, mantendo laços familiares fortes. Usam o computador ou o tablet para pesquisar tópicos de interesse, assistir a documentários, ler notícias de todo o mundo ou até para frequentar aqueles cursos online que mencionamos. Exploram as redes sociais, não para se compararem, mas para se manterem a par do que os amigos e a família estão a fazer, ou para se juntarem a grupos de interesse que partilham os seus hobbies. Alguns até aprendem a usar aplicações de saúde para monitorizar a sua atividade física ou medicação. Sim, pode ser um desafio no início, e pode haver frustração, mas eles não desistem. Pedem ajuda aos filhos ou netos. Inscrevem-se em workshops locais, ou simplesmente exploram e aprendem por tentativa e erro. A tecnologia, quando usada com propósito, pode expandir o seu mundo e mantê-lo ativo e engajado com a vida moderna, combatendo o isolamento e proporcionando novas oportunidades. E, finalmente, a oitava coisa rara, que é a coroa de todas as outras e que permeia todas as suas escolhas, a prática consistente da gratidão e da atenção plena, ou mindfulness, num mundo que muitas vezes nos empurra para a insatisfação, para a busca constante do próximo. Aqueles que prosperam depois dos 70 aprenderam a arte de apreciar o que já têm e a viver plenamente o momento presente. Não estão sempre a pensar no passado com nostalgia ou no futuro com ansiedade. Eles encontram beleza nas pequenas coisas, o calor do sol na pele, o cheiro do café pela manhã, o canto dos pássaros, a textura de um tecido, o sorriso de um estranho, um momento de silêncio tranquilo.
Isso pode significar manter um diário de gratidão, onde anotam 3 coisas pelas quais são gratos todos os dias, ou dedicar alguns minutos diários à meditação ou a exercícios de respiração consciente. Apenas para ancorar a mente no agora. Significa saborear cada refeição, em vez de a engolir apressadamente, prestando atenção aos sabores, cheiros e texturas. Significa ouvir verdadeiramente quando alguém fala, sem estar a planear a próxima resposta. Esta prática de atenção plena permite-lhes saborear a riqueza da vida que acontece agora, e não apenas no ontem ou no amanhã. Reduz o estresse, aumenta a sensação de bem-estar e permite-lhes desfrutar de uma paz interior que é inestimável. A gratidão e a atenção plena transformam a sua perspectiva, fazendo com que cada dia seja uma dádiva a ser vivida em plenitude. Estas 8 coisas, como pode ver, não são milagres, mas sim escolhas, e agora que percorremos cada uma delas, vamos reunir tudo e ver como pode aplicar este conhecimento na sua vida. Chegamos ao fim da nossa jornada por estas 8 coisas raras que apenas uma pequena percentagem de pessoas com mais de 70 anos domina, mas que tem o poder de transformar completamente a experiência do envelhecimento. Vimos que não se trata de genética ou de sorte, mas de escolhas deliberadas e hábitos cultivados com carinho. Falamos sobre a importância de manter as suas relações sociais vibrantes, de ser um verdadeiro jardineiro das amizades e de encontrar um propósito na conexão com os outros, seja através de almoços no café, de jogos de cartas ou do voluntariado. Compreendemos que o seu corpo é um templo que merece movimento, mas não um movimento qualquer, um regime físico variado que fortaleça os seus músculos. Melhore o seu equilíbrio e mantenha a sua flexibilidade para que possa continuar a viver a vida sem limitações. Exploramos a vitalidade da mente através da aprendizagem contínua, encorajando-o a mergulhar em novos conhecimentos, hobbies ou até numa nova língua, mantendo o seu cérebro tão afiado e curioso como sempre foi. Percebemos que a alimentação é o combustível e que escolher alimentos nutritivos, frescos e integrais, como os da nossa dieta mediterrânica, é um ato de amor próprio que lhe dá energia e vitalidade. Sublinhamos o poder restaurador do sono de qualidade, lembrando-lhe que o descanso não é um luxo, mas uma necessidade absoluta para o seu bem-estar físico e mental. Mergulhamos na força interior que vem da resiliência emocional, da capacidade de enfrentar os desafios da vida com uma atitude positiva e de encontrar a gratidão mesmo nos momentos difíceis. Porque a forma como vemos o mundo molda a nossa realidade. Abordamos a importância de abraçar a tecnologia, não como um inimigo, mas como uma ferramenta poderosa para se manter conectado, informado e engaged com o mundo moderno, desmistificando o receio do novo. E, por fim, elevamos a prática da gratidão e da atenção plena, a capacidade de viver o momento presente com apreço e de encontrar alegria nas pequenas coisas, como o verdadeiro elixir para uma vida feliz. Estas 8 coisas, quando integradas na sua vida, não são apenas hábitos, são pilares de uma existência rica e gratificante. Podem parecer muitas, mas não precisa de as dominar todas de uma vez. Escolha uma ou 2 que ressoam mais consigo e comece por aí. Cada pequena mudança é um passo gigante em direção a uma vida mais plena e vibrante. Lembre-se, a sua idade é apenas um número no calendário. A sua vitalidade, a sua paixão pela vida, a sua capacidade de contribuir e de desfrutar de cada dia. São escolhas que faz diariamente. Não se deixe levar pela narrativa de que envelhecer significa diminuir. Em vez disso,
Junte-se aos 5% que provam que a maturidade pode ser a época mais rica e gratificante da vida. Agora que partilhamos estas ideias, queremos muito ouvir a sua perspectiva. Qual destas 8 coisas o inspirou mais a fazer uma mudança? Ou há algo que já faz e que gostaria de partilhar com a nossa comunidade? Adoraríamos ouvir a sua história e os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência é valiosa e pode inspirar muitos outros. Se este vídeo trouxe alguma luz, esperança ou uma nova perspectiva ao seu dia, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda-nos imenso a continuar a criar conteúdo como este para si. E, claro, não se esqueça de subscrever o canal A Energia do Sucesso. Ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, repletos de dicas e inspiração para viver uma vida plena em qualquer idade. Agradeço imenso a sua companhia nesta jornada. Lembre-se, a segunda metade da sua vida pode e deve ser a mais rica e gratificante. Vá em frente. Viva a sua melhor vida em todas as idades.